Olá, estamos aqui no podcast Piauí hoje e vamos falar sobre a Semana do Sono. Dia 14 de março foi o Dia Mundial do Sono, não é isso, Semira? A gente está aqui com a Semira para falar um pouquinho para a gente. Então, dia 14 foi o Dia Mundial do Sono. Está acontecendo em Teresina a Semana do Sono, com a equipe multiprofissional, está orientando aí a população sobre a importância do sono para a gente. A Semira, ela é fisioterapeuta e ela é vice-presidente regional aqui do Piauí, né, da Academia Brasileira do Sono. Seja bem-vinda, Samira. Conta para a gente um pouquinho como é que está acontecendo esse evento, essa Semana do Sono. Oi, Marília, boa tarde. Inicialmente, queria agradecer o convite. Então, a Semana do Sono é um período que a Academia Brasileira do Sono tira justamente para nós, profissionais da saúde, difundir a importância do sono no meio popular mesmo, para a população de forma geral, principalmente para os não especialistas na área, porque a cada vez mais a gente tem observado a negligência com relação ao sono, né? Os afazeres, a nossa vida corrida do dia a dia, a gente acaba negligenciando muito o sono. Então, a gente destaca essa semana para a gente realmente promover ações voltadas e destacando a importância do sono nas nossas vidas. Quais seriam essas ações? O que é que vocês fazem para estar orientando a população? Olha, já a Semana do Sono iniciou dia 14, né, no Dia Mundial do Sono, e nós já fizemos algumas ações em parques, né, nós profissionais, diversos profissionais, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nos mobilizamos aqui, nós temos uma regional aqui no Piauí, como você bem destacou, e nos mobilizamos para fazer essas ações e estar diretamente em contato com a população, esclarecendo dúvidas. Sempre alguém tem um depoimento a respeito de sono, tem uma queixa a respeito de sono. Então, a gente se predispôs a ir realmente às ruas e aí está esclarecendo essas dúvidas mais próximas, né? O mais próximo possível da população. Como que a população recebe assim, essas orientações? As pessoas acham interessantes, elas realmente dão importância para essas orientações ou elas tratam com indiferença? Como é que acontece? Sono, Marília, é um assunto que sempre tem alguém, sempre tem uma queixa, sempre tem alguém para complementar. Então, assim, em todas as palestras é unânime o interesse das pessoas, porque se você não tem alguma alteração com relação ao seu sono, você conhece alguém próximo que tem. Então, isso é muito importante, sabe? A gente percebe esse interesse unânime das pessoas, sabe? Sempre tem um relato ali, ó, meu pai ronca, ó, meu avô ronca muito, meu esposo, eu não consigo dormir no mesmo quarto. Então, isso já é um sinal de um distúrbio do sono. Então, a gente sempre tenta orientar e passar para as pessoas que isso não é normal. Então, a gente sempre está buscando difundir essas informações. Então, agora vamos adentrar aí na questão do sono. Qual a importância do sono para a nossa saúde? O sono, ele é extremamente importante. A gente costuma dizer que está entre os pilares para você ter uma qualidade de vida satisfatória. Assim como a atividade física, uma boa alimentação, você ter uma qualidade de sono boa também é muito importante. Justamente porque o sono é quem regula diversas funções do nosso corpo, produção hormonal, ele evita consequências como problemas com pressão alta, obesidade, sabe? É durante o sono que a gente tem a regulação de diversos hormônios que controlam a função do nosso corpo, por exemplo. É durante o sono que a gente tem liberação de toxinas do cérebro, que a gente tem consolidação da memória, que a gente tem uma melhora da imunidade. Então, o sono ele é indispensável para nossas vidas. Qual o horário assim mínimo que a pessoa tem que dormir para estar colaborando aí com a qualidade de vida? Boa pergunta, Marília. Essa questão, a gente escuta muito isso no consultório. Quanto tempo eu devo dormir, né? Normalmente as pessoas perguntam. Isso é muito individual, né? Isso vai depender de acordo com cada faixa etária. Só que nós, adultos jovens, normalmente precisamos de uma média de 7 a 9 horas. Mas o que vai diferenciar mesmo é de como você está acordando. Como é que eu estou acordando? Eu estou acordando disposto? Eu estou acordando bem? Eu não fico cansado ao longo do dia? Eu não fico com sonolência ao longo do dia? Então, isso é o diferencial. Se você está dormindo 7 horas e 6 horas e você está acordando bem, então possivelmente essas 6 ou 7 horas estão sendo suficientes para você. Agora, se você está dormindo 6, 7 horas e você está acordando ainda cansado, então a gente tem que verificar qual o problema que está aí no seu sono. Mira, no caso, eu fui para uma festa numa sexta-feira,
Fiquei até de manhã, até 5 horas da manhã, mas eu tinha um compromisso às 9 e dormi ali só aquele pouquinho. Só aquelas 4 horinhas, de 5 às 9. Como é que eu posso estar recuperando esse sono? E de que forma, esse pouquíssimo sono, esse período mínimo de sono, vai influenciar na minha saúde? Olha, o problema, Marília, não é. Todos nós estamos suscetíveis a passar uma noite, né, mal dormida, a ter um evento ali ocasional que a gente não possa dormir a quantidade de horas que iriam suprir a nossa necessidade. Mas a questão é não virar isso rotina. E uma vez o sono perdido, ele não é recuperado. Ele ali já causou algum dano no seu corpo, mas tem como você repor sim, para voltar à sua disposição, realmente reajustar a engrenagem, vamos dizer assim. Então, assim, o ideal, quando você tiver um evento que você não possa dormir as horas suficientes, é você, quando assim que possível, né, de preferência o quanto antes, você passe a dormir as horas que você tem de necessidade, né? As horas suficientes para você. E aí que isso seja num ambiente acolhedor, num ambiente calmo, num ambiente propício ao sono, tá? Entendi. Tem alguma explicação, no caso, você estava falando, a respeito da faixa etária, o sono de acordo com a faixa etária. A gente pode perceber que as pessoas mais idosas, não posso generalizar, mas assim, têm uma certa facilidade em dormir, às vezes numa missa, às vezes numa conversa, ali quando a pessoa é mais idosa, ela já está ali cochilando. Por que que isso acontece? É muito bom. Ontem eu participei de uma palestra onde um idoso me relatou justamente esse caso que você está me relatando, né? Eu troco o dia pela noite, foi o que ele disse. Eu passo Uhum. a maior parte do dia cochilando e à noite eu fico em claro. Então, talvez o problema esteja justamente aí, né? O idoso, muitas vezes, quando ele chega nessa faixa de idade, né? Ele deixa muitos afazeres. Ele antes era uma pessoa ativa, uma pessoa normalmente. Ele era uma pessoa que estava ali trabalhando, tinha várias atribuições, mas aí no decorrer do período ele passa a ter menos atividade. E aí, na primeira oportunidade, ele está o quê? Dormindo. E aí, se Uhum. essa pessoa dorme durante o dia, normalmente à noite vai acontecer o quê? Vai dificultar o sono. Exatamente. Então, assim, nesse idoso em específico, né, eu até orientei, vamos tentar colocar atividades durante seu dia, né? Vamos tentar fazer com que seu dia realmente seja ocupado, porque todas essas ações que você vai fazer durante o dia vai favorecer o seu sono da noite. E aí a gente vai regular o que está trocado, né? Você está trocando a noite pelo dia. Eu tive essa dificuldade de trocar. Teve um tempo que eu passei assim, não seria nem trocando a noite pelo dia, mas que eu passei por questão de trabalho. Ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava às 7 horas. E aí, quando eu tive uma mudança de vida, eu fazia a mesma coisa, eu estava me prejudicando. Eu passava o dia sonolento, então, imediatamente, eu procurei fazer atividade física. E eu fui percebendo que eu fui mudando, foi melhorando a minha noite de sono. Então, ali eu entendi que eu estava gastando muita energia de dia, né? Sim. Como você orientou essa pessoa idosa. E à noite eu fui conseguindo repor o sono. Hoje, ainda bem, eu consigo dormir cedo. A princípio, eu tive que tomar remédio para eu poder me readaptar, né? Como que vocês, profissionais da saúde, veem essa questão das pessoas estarem se automedicando para poder conseguir conquistar esse sono desejado? A gente vê com maus olhos, falando Uhum, bem, sendo bem sincera com você. Medicação, gente, é com prescrição de fato médica, né? Os sim, colegas médicos estão aí. Então, assim, é, culturalmente, infelizmente, as pessoas têm um hábito de pedir um remédiozinho para o colega que deu certo, é, né? Deixa, eu exatamente. tô dormindo com essa medicaçãozinha, experimenta. Então, o que É, funciona para ele, talvez não funcione para você. E isso é uhum, perigoso também, porque cada medicação, ela é prescrita de forma individual, de acordo com as características, de acordo com a avaliação daquela pessoa. Então, talvez o que ele sinta não seja o que você sente. Então, sim, o ideal é que você realmente procure um médico especialista de preferência para estar conduzindo, se for o caso de insônia. E lembrando, Marília, que hoje o tratamento padrão ouro para insônia não é nem a medicação. A medicação entra quando bem avaliada, né? Quando necessitada pelo especialista, mas a gente tem aí a terapia comportamental cognitiva padrão ouro para o tratamento de insônia, quando necessário. Então, tem que avaliar várias coisas. Por exemplo, às vezes as pessoas também confundem insônia com privação de sono. Ou seja, ela diz, eu passo muito tempo acordada,
eu não durmo, mas às vezes é pela correria, pelas atribuições do dia a dia. Quando essa pessoa tem uma oportunidade de dormir, ela consegue dormir. Então, não confundam, pessoal, privação de sono com insônia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A insônia a gente caracteriza com aquela pessoa que tem a dificuldade de iniciar, de manter ou tem um despertar precoce durante o sono. Diferente de você ter ali, não ter tempo de dormir. Se você tiver a oportunidade de dormir, você consegue dormir. Falta você deixar um tempo para isso. Então, Semira, vale ressaltar, assim, no meu caso, eu acabei me automedicando, mas já busquei ali a questão da atividade física, foi nos primeiros dias. E é bom a gente enfatizar aqui que essa questão de se automedicar, as pessoas acabam se tornando dependentes, de remédios para poder ter uma qualidade no sono, não é isso? Exatamente, Marília, como a gente já pontuou, é um risco e as pessoas não devem fazer isso, né? Tanto é que a própria academia, com relação, por exemplo, ao Zolpidem, já fez regras mais precisas e um pouco mais rígidas com relação à prescrição dessa medicação, né? Então, assim, justamente para tentar minimizar os danos que essas medicações podem causar quando são tomadas por conta própria ou são passadas aí entre os amigos, entre alguém conhecido, porque não deve, não deve. Semira, no caso, quais seriam os sintomas, mais que as pessoas mais reclamam, assim, que pode identificar que é um distúrbio do sono? Olha, Marília, com relação ao sono, eu vou falar de um distúrbio bem conhecido, que hoje afeta 33% da população, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, né? Você pode, e assim, não entra apenas para esse distúrbio específico, não. Os sintomas de que você não está dormindo bem ou que você esteja com algum distúrbio do sono específico são vários, como, por exemplo, se você acorda várias vezes à noite, se você passa o dia com cansaço, com sonolência, é um indício de que você não está dormindo bem, né? Se você, por exemplo, está roncando, né, que é um dos Uhum. principais indícios de quem tem apneia do sono, o ronco ali, o ronco não é normal, tá? E vários outros fatores. Se você não tem um bom desempenho, se você, por exemplo, não tem um libido satisfatório, o sono ele afeta tudo na nossa vida. E até questões mesmo com relação ao apetite, à saciedade. Se você vai muito ao banheiro à noite, tem uma noctúria, né? A pessoa que levanta muito para ir ao banheiro, tudo isso é um indício de que você não está dormindo bem. Entendi. E quais os indícios, quais os riscos, na verdade, da apneia do sono? Porque tem pessoas que a apneia justamente você para de respirar, né, tá ali roncando, e aí tem pessoas que ficam alguns segundos sem respirar, né? Sim. Qual o risco disso? Pronto, deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal. A apneia trata-se de uma obstrução de via aérea superior durante o sono, pessoal. É um momento que a musculatura relaxa e o ar não passa como deveria passar, e assim tem uma queda de oxigenação. E é justamente essa queda de oxigenação que prejudica o funcionamento do nosso corpo quando a gente está dormindo, tá? E aí as consequências disso são várias. Isso tem o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, de aumentar a pressão, tá? Muitas vezes as pessoas desenvolvem uma hipertensão resistente, tomam medicações, mas mesmo assim a pressão não fica controlada. E aí muitas vezes está a apneia envolvida nisso. Pode causar arritmia, pode causar infarto, pode causar um acidente vascular cerebral. Então, são vários os riscos. Tem o risco também de desenvolver doenças respiratórias, assim como desenvolver doenças metabólicas, como diabetes, também a própria síndrome da obesidade. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque é uma doença muito prevalente e várias coisas podem causar essa doença. Hoje, por exemplo, a obesidade é um dos principais fatores. Antes era considerada uma doença de pessoas idosas, né? Normalmente associava a pessoas mais velhas, mas hoje em dia a gente está tratando muito jovens. Por quê? Porque a gente vive, vamos dizer assim, numa geração iFood, né? Uma geração que está comendo cada vez mais rápido, comida industrializada, então a obesidade está presente, e aí muitas vezes está, aliás, na maioria das vezes está também associada à apneia obstrutiva do sono. Então, gente, nesse caso, qual profissional, quem sofre de apneia do sono, qual profissional deve procurar? Olha, inicialmente a gente indica que procure um profissional, um médico especialista, tá?
E aí, justamente porque tem um exame que a gente orienta, que deveria fazer parte até do check-up anual das pessoas. Assim como você tem o hábito de ir no cardiologista todos os anos, fazer um teste ergométrico, né? Agora estamos muito, ainda bem que está mudando essa questão de fazer atividade física, né? As pessoas estão procurando mais corridas de rua, está bem difundido, mas a gente orienta também que, junto com esses profissionais, procurem fazer a polissonografia. É o exame padrão ouro para diagnosticar a apneia obstrutiva do sono. Então, esse exame é muito importante. Tanto porque é uma doença muito prevalente. Então, ela precisa ser averiguada sempre, sempre que possível, e sempre que tem ali uma disfunção do sono, que você esteja sentindo os sintomas que a gente relatou aqui anteriormente. Em Teresina, você encontra muito desses especialistas do sono? Sim, nós temos muitos médicos especialistas do sono. Nós temos, na verdade, uma equipe multiprofissional do sono, porque o sono ele exige isso. Ele exige um trabalho em equipe, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta do sono, eu trabalho uma das minhas funções no tratamento desses pacientes de apneia do sono é justamente adaptar a ventilação não invasiva nesses pacientes, que é o CPAP, né? A gente adapta o CPAP, a gente programa. Tem que ter um acompanhamento específico para esses pacientes, porque o profissional precisa fazer ajustes nesses equipamentos direcionados para aquele paciente. Não é simplesmente comprar o equipamento e colocar no rosto, né? A gente faz uma programação, a gente muda os parâmetros de acordo com a necessidade do paciente. Muitas vezes a gente escuta relatos: eu comprei o aparelho, eu tive indicação do equipamento, mas eu não usei porque eu não me adaptei. Muitas vezes é porque você não procurou um profissional especializado para que faça os ajustes que você precisa, não que, assim como a medicação, o colega indicou, sabe? Então, isso é muito importante. Você realmente procurar uma equipe de acordo com o seu diagnóstico e de acordo com a sua necessidade de tratamento, porque o tratamento da apneia também é multifatorial. Assim como eu atuo nessa parte da reabilitação respiratória, com a ventilação não invasiva, e também fazendo educações desse paciente, porque o paciente ele precisa ser educado como um todo, né? Entra a questão de fazer com que esse paciente volte a fazer, se não faz atividade física, isso melhora bastante. Tem uma noção do que é a higiene do sono, isso melhora bastante. Então, isso não é só atuar naquela coisa específica. Mas, assim, voltando um pouquinho, essa doença, ela exige uma atenção multiprofissional. Então, também tem o dentista, que pode atender esses pacientes com aparelho intraoral, né? Então, tem uma equipe toda por volta. Então, o importante é você procurar o profissional que vai poder fazer o diagnóstico e, posteriormente, fazer o tratamento adequado com um profissional também qualificado. E como seria a higiene do sono? Como é que a gente pode classificar? O que é que faz parte da higiene do sono? Pronto. O que é a higiene do sono? Higiene do sono é tudo que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono, para que ele venha com mais facilidade. Porque hoje em dia o que as pessoas procuram é ser tudo automatizado, e o sono é algo fisiológico. Não é assim, não vai você simplesmente apertar na tomadinha e ele desligar, você desligar no caso. Então, assim, tem hábitos que você pode estabelecer, você pode adotar, que vão favorecer você dormir no sono mais rápido, né? Pegar no sono mais rápido e ter um sono de qualidade de fato, como, por exemplo, o fato de você sempre dormir e acordar no mesmo horário é bem importante, sabe? Você ter uma rotina de sono, você estabelecer uma rotina de sono. A rotina de sono, Marília, ela começa assim que você acorda. São seus afazeres durante o dia, por exemplo. Né? Quando você se expõe à luz, ali já aumenta a sua pressão de sono, já vai favorecer você dormir à noite. Só o fato de você se expor à luz. O fato de você, já ao anoitecer, diminuir, reduzir essas luzes, essa iluminação, vai favorecer naturalmente a melatonina do sono, por exemplo, que é produzida naturalmente no nosso corpo. É um hormônio indutor do sono, que ele é produzido naturalmente. As pessoas estão também comprando e tomando de forma desenfreada, né? A gente tem esse hormônio no nosso corpo, não precisa comprar, não precisa, claro, se não tiver a necessidade específica do suplemento. Mas, assim, se você fizer esses hábitos bem feitos, você não tem essa necessidade, sabe? Ele é produzido na ausência de luz. Se você reduz a luz, já favorece a produção desse hormônio. Então, isso já é uma higiene do sono. Se você faz algo relaxante antes de dormir, já vai te dar uma forma
vamos dizer assim, aumentar, de entrar nessa fase de transição entre a vigília e o sono de forma mais rápida, sabe? A questão das telas também é bem importante. A gente tem um hábito de levar o celular para a cama, de assistir TV na cama. Então, a cama ela deve ser usada para dormir ou para namorar, pessoal. É as duas funções da cama. Evitar trabalhar na cama, por exemplo. Então, o seu cérebro ele já vai associando que ali é um ambiente para dormir, para descansar, para relaxar. Então, vai ser algo natural, tá? Então, são pequenos hábitos que fazem a diferença. Essas coisas fazem total diferença. São coisas simples que todos nós podemos fazer no dia a dia. Tá certo, então. Semira, o evento vai até dia 20, não é isso? Onde que Isso. está acontecendo? Olha, é domingo, estávamos lá na Raul Lopes e amanhã nós estaremos na Facime, por exemplo, e aí divulgando essa campanha tanto para os funcionários, para os alunos da Faculdade de Ciências Médicas da UESP, mas também para a população que estiver ali próxima, quiser conversar com a gente, vai estar toda uma equipe lá esclarecendo dúvidas a respeito de sono e fiquem à vontade. E vai até o dia 20, onde a gente vai fazer outras ações também. No dia 20 vai encerrar em qual momento, em qual ação o que vai ter nesse dia final? Olha, no dia 20 nós faremos uma palestra particular, tá? Mas a gente vai estar também em alguns meios de comunicação, também levando a campanha. Tá certo, então. Eu agradeço aqui a Semira por essas informações e deixo aí as considerações finais, se você quiser dar um recado aí para os nossos ouvintes, telespectadores, nossos internautas aqui do nosso podcast. Eu que agradeço de novo a oportunidade. E assim, pessoal, façam do sono de vocês uma prioridade. É o nosso tema da campanha, sabe? Deem mais valor ao sono de vocês, porque realmente o sono está entre os pilares para ter uma boa qualidade de vida. E se você quer ter um bom desempenho, se você quer ter uma boa qualidade de vida de forma geral, faça do sono uma prioridade.